Saudações, bem-vindo ao Bíblia Fácil Maranata. Eu sou seu instrutor, Maxwell Soares, e hoje vamos estudar sobre a boa saúde. Antes, vamos orar. Glorioso Pai que estás nos céus, nos ajude a entender esse tema e realmente praticá-lo. Muitas pessoas até consideram que ter uma boa saúde é importante, mas, biblicamente, por que disso? E que possamos realmente viver. Não apenas saber que é importante, mas que realmente possamos praticar essas verdades bíblicas. Que tudo seja para a sua honra e glória, que seu Santo Espírito seja nosso maior professor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Assim como as máquinas, por exemplo, são projetadas e necessitam de um combustível, da mesma maneira, o ser humano, como essa máquina incrível, esta obra-prima feita pelo Criador, nosso Senhor Jesus, então também deve haver tanto um combustível quanto um manual que nos mostra como fazer a devida manutenção dessa máquina, para que ela possa ali ter o seu devido funcionamento. Então, qual era a alimentação original do homem? Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 1, verso 29. Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores, em que há fruto, que dê semente, servosão para mantimento. Então, esta era a alimentação original do ser humano. Quando a carne passou a ser parte da dieta das pessoas? Lá em Gênesis, capítulo 9, nos versos 3 e 4. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Bem, então nós temos um período na Terra em que a carne ela foi acrescentada, mas de maneira emergencial, ali em relação ao dilúvio. Então, que orientações Deus nos deu quanto ao consumo da carne? Lá em Levítico, capítulo 11, verso 47. Para fazer separação entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, lá em Levítico, nós temos instruções bem claras em relação aos animais, que são puros ou limpos, no sentido de que eles vão favorecer para a nossa saúde. E também, ali, os animais imundos, com suas características, os quais animais imundos ou impuros, os quais não servem para a nossa alimentação. Eles podem causar muito mais estragos do que benefícios à nossa saúde, ao nosso corpo e à nossa mente. Tanto que alguns animais não têm o seu sistema digestório completo. Logo, a ingestão deles pode ali levar toxinas para todo o nosso organismo pelo fluir do sangue. E também muitos animais ali foram desenvolvidos para serem como se fossem lixeiros naturais. Por exemplo, urubus ou porcos. Por mais que nós façamos algum processo, ainda assim, os aspectos da biologia não foram feitos em determinados animais para que nós os consumíssemos. Outros ainda são compatíveis, se nós falarmos aqui dos animais limpos, os animais puros. Que outro conselho nos dá a Bíblia para termos saúde? Lá em Provérbios, capítulo 20, verso 1, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. O vinho, ele aparece na Bíblia mais de uma vez. Há contexto em que o vinho é permitido e há outro contexto em que o vinho não é permitido. Mas como entender isso? Bem, no original, o vinho, ele possui ali mais palavras que podem nos ajudar a diferenciar. No português, veio apenas como vinho na tradução, ou pelo menos na maioria delas.
Mas quando você vai para o original, nós temos três palavras. Uma que representa tanto o vinho alcoólico quanto o suco da uva, uma que representa o alcoólico e a outra que é o puro suco da uva. Então, quando a Bíblia proíbe o vinho, é o alcoólico. Agora, quando a Bíblia permite, por exemplo, quando Jesus transformou água em vinho, é o puro suco da uva. Logo, o álcool, ele causa torpor mental, vai matando também neurônios. O inimigo não precisa possuir as pessoas. Isso pode acontecer, mas ele só precisa fazer com que a pessoa perca a razão. E o álcool, por exemplo, é um desses caminhos. Por que Deus se preocupa com nossos hábitos alimentares? Lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, um santuário. Eu não posso ingerir qualquer coisa, isso vai influenciar na minha mente, em todo o meu organismo, nas minhas decisões. Uma gota sequer pode fazer uma diferença. Muitas pessoas que estão viciadas em algo não começaram com grandes doses, mas também com pequenas. Uma gota de veneno já pode ser o suficiente para alterar ou mesmo iniciar o vício. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Deus quer que nós estejamos lúcidos, cuidando cada vez mais dos nossos corpos e assim da nossa mente, estão interligados. E isso afeta naturalmente o nosso espiritual. É uma grande realidade. Novamente, o inimigo não precisa possuir as pessoas. Por mais que possa acontecer, ele só precisa fazer com que a pessoa perca a razão. Então, precisamos conservar os nossos corpos, nossas vidas, nossa mente, que possamos funcionar da devida forma, o qual o Criador nos projetou, para que possamos ser cada vez mais usados pelo Senhor, tanto que a salvação é urgente. Claro que isso aqui não é para ser salvo. Ninguém está pregando alguma salvação pela soja, algo do tipo. Mas, se você tem um corpo, uma mente cada vez mais saudáveis, você estará muito mais disponível para Deus e para o próximo. Você terá mais agilidade. Você poderá até mesmo economizar dinheiro. Por quê? Infelizmente, uma doença, ela tira o seu tempo, tira suas finanças, tira ali sua alegria, acaba te afastando muitas vezes daqueles que você ama. A doença, ou mesmo que não seja doença, ou ali um organismo indisposto, isso atrasa a vida, causa problemas, e isso pode dificultar nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A Bíblia, ela não apresenta todos os alimentos, mas apresenta as características e também os princípios por trás, para que possamos saber o que comer, o que beber e tudo que fizermos seja para a honra e glória de Deus. Por exemplo, a Bíblia, ela não apresenta, não fala sobre maconha ou cocaína ou crack, mas ela mostra os princípios ali, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então precisamos cuidar muito bem. Novamente, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a mensagem de saúde, ela não é apenas para ter uma vida longeva, por mais que isso também seja extremamente benéfico, mas que isso possa nos ajudar a estar lúcidos, preparados, com devido funcionamento, para sermos usados por Deus, nos comunicar com Ele e também sermos usados para ajudar o nosso próximo. Que nós possamos realmente abraçar esta verdade. E lembre-se, lá no começo, no Éden,
Adão e Eva foram pegos ali também pelos sentidos. No deserto, o inimigo tentou fazer isso com Cristo. Se tu és o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Da mesma maneira hoje, quantas pessoas se entregam em relação aos sentidos? Por exemplo, no paladar, e comem qualquer coisa, e não veem as influências, e não veem as consequências do que isso pode acarretar, tanto para a sua saúde, quanto o seu relacionamento, tanto com Deus, quanto com o próximo. Vamos orar. Glorioso Pai, no mundo em que vivemos, muitas vezes acaba sendo difícil seguir o ideal, mas que possamos aproximar cada vez mais do ideal que a sua palavra nos mostra. Quantas vezes coisas são vendidas de maneira normal, como se não tivessem malefícios, mas o Senhor sabe, o Senhor é o projetista do nosso organismo, do nosso ser. O Senhor sabe o que é o melhor para nós. Nos ajude, Senhor, a fazer a sua vontade, a comer, beber, tudo que fizermos, que seja para a sua honra e glória. Que a longevidade é um bom objetivo, mas que possamos também buscar ter uma melhor saúde, seja através da prática de exercícios físicos, de um bom sono, ar puro, luz solar, confiança no Senhor, o equilíbrio, temperança, atividade física, uma boa alimentação, o devido descanso, que possamos realmente praticar todas as verdades, ser iluminados por Ti, sol da justiça, todos os dias, ter nosso corpo hidratado. Se nós realmente praticarmos seus conselhos, realmente praticarmos o que está na Sua palavra, as Suas orientações, que nós possamos ver a Sua glória, Senhor. Que possamos estar cada vez mais dispostos a ser usados por Ti. Que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém.